Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jordânio a realizar a leitura de um versículo da Bíblia. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Convido a todos a ficarem de pé para cantarmos o hino do município de Canoinhas. Letra de Frei Euseário Schmidt, melodia de Helms Ventetmeier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. Expediente 2611 de 2019. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 70 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que seja construída mais uma creche na área central da cidade, de autoria do vereador amirim Kelly Radol. Indicação número 71 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade da criação de um aplicativo de celular para facilitar a comunicação entre vereadores e a população, onde possa ser feitas sugestões e reclamações diretamente à Câmara de Vereadores ou diretamente a um vereador em particular, de autoria da vereadora Mirim Gabriela Gonçalves.
Indicação número 72 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que seja criado o programa Leia um Livro e o Passe para Outra Pessoa, dentro do vereador Mirim, de autoria do vereador Mirim Jordânio Martins. Indicação número 71 de 2019, que indica à Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que o Dia de Consciência Negra se torne um feriado, de autoria da vereadora Mirim Annelise Gonçalves. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público e fazer o uso da tribuna. Nenhum vereador inscrito. Convido o acadêmico de Direito, Yuri de Alexandrina, a fazer o uso da tribuna. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a presidente e, consequentemente, os restantes dos vereadores. Segundo, os meus colegas de trabalho, o Daniel, o Victor, a Camila também. E, por último, e não menos importante, a todos os que estão aqui presentes. Primeiramente, o objetivo porque eu estou aqui falando é para demonstrar o meu total repúdio a toda a violência contra a mulher. E o que eu queria deixar bem claro aqui para vocês é sobre o feminicídio, o assunto de feminicídio. E para a gente conseguir combater o feminicídio e fazer políticas para prevenir toda a violência contra a mulher, é necessário que a gente entenda o que é o feminicídio. O feminicídio é um crime contra a mulher por causa do gênero dela, por ela ser mulher. Então, um indivíduo vai matar uma mulher por causa dela ser mulher. Isso é o feminicídio. No nosso ordenamento jurídico, aqui do Brasil, ele foi incluído como uma qualificadora do crime de homicídio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai aumentar a pena do crime de homicídio. Então, o homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. Aqui, quando é um crime, uma qualificadora, vai aumentar de 12 a 30 anos. Então, é um critério, a qualificadora é um critério para aumentar a pena de determinado crime. No caso, o feminicídio ficou imposto para aumentar a pena do crime de homicídio. Agora, um breve relato histórico de o que aconteceu. Por que nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é tão machista, tão patriarcal? No Brasil colônia, por volta de 1500, o Brasil tinha uma legislação denominada Ordenações Filipinas. Essa ordenação ela era muito machista e muito patriarcal. Ou seja, ela dava direito de propriedade ao marido sobre sua esposa. Então, o marido poderia agredir, poderia bater, poderia torturar e botar ela para fora de casa sem nenhuma pena, sem nenhuma advertência do Estado. Em caso de traição, o marido poderia até matar a sua esposa, que o Estado não faria nada. No Brasil Império, a gente tem o direito de propriedade ainda imposto ao seu marido, imposto ao marido, né? O marido tem esse direito. E caso ele matasse sua esposa, ele ficaria de 1 a 2 anos preso. E caso ele tivesse dinheiro, ele seria solto. Então, era quase nada. Se o cara fosse rico e matasse sua esposa em caso de traição, ele seria solto. E para você ver o peso da balança de um homem para uma mulher, no Brasil Império, caso o marido matasse o cara que estava com sua esposa, ele pegaria mais de 30 anos de cadeia. E isso não teria como ele pagar a fiança, não tinha fiança. Então, o peso do homem para a mulher é a comparação que o Estado dava. Em 1916, o nosso Código Civil ele dizia o seguinte: para a mulher conseguir um emprego, para a mulher conseguir viajar, para a esposa conseguir viajar, para a esposa conseguir um emprego, era necessariamente que o marido autorizasse expressamente que ele deixava a sua esposa trabalhar, que ele deixava a sua esposa a ir viajar. Então, para você ver como a gente tem todo um relato histórico, um relato cultural que nos forjou aonde nós estamos hoje. Por que foi necessário criar a lei do feminicídio? Por que foi necessário criar a lei da Maria da Penha? Tem índices de morte de mulheres muito grandes. Eu trouxe aqui que há 13 mortes sobre feminicídio por dia no Brasil.
Então, dá o total de 4.745 mortes por ano. No estado de Santa Catarina, em 2018, ocorreu 42 mortes no ano. Em 2019, até outubro, deu 42 mortes. Então, a cada ano está aumentando cada vez mais as mortes de mulheres. Então, eu venho aqui hoje até solicitar para os vereadores mirins, porque eu acho que uma educação, a gente tem que passar a educação para os pequenos, para os adolescentes e também para os adultos. Então, eu venho aqui hoje solicitar a vossas excelências que comece a fazer mais uma política de proteção e de educação, de igualdade também, para o homem, para a mulher, para o branco e para o negro, para que a gente aprenda desde pequeno que não há diferença entre nós. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Então, não há diferença. E eu solicito para que vocês, e até vocês que estão aqui hoje, que a gente tenha um pensamento diferente. Que não seja esse relato histórico que a gente tem, que não seja o nosso pai ou o nosso avô que está falando para a gente que a mulher tem que lavar, tem que limpar a casa. Nós devemos fazer isso. Nós, como homens, também deveríamos fazer isso, porque nós somos todos iguais e não há nada que tire essa diferença da gente, porque até a nossa Constituição traz essa proteção. Então, eu gostaria mesmo de solicitar isso aos senhores, tá? Então, seria isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Tenha uma ótima tarde. Muito obrigada, Yuri, por fazer o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Jordânio Martins. Bom, eu achei muito interessante esse projeto, esse pedido ao qual o Yuri veio fazendo para nós vereadores, até mesmo porque no mês passado, né, na nossa sessão passada, eu havia feito uma indicação na qual pedia que tivesse psicólogos em todas as escolas, para que a gente possa aprender desde cedo, não só o que é certo e errado, digamos, não só exatamente o que a gente aprende hoje em dia, mas que a gente possa ter um ensinamento psicológico realmente mais atualizado, digamos, porque, querendo ou não, a nossa mente hoje em dia ainda é muito machista, tanto da mulher para si, quanto do homem quanto para a mulher. Eu acho que isso realmente precisa ser pré-moldado para as crianças e realmente moldado para os adolescentes, para os jovens, para que, num futuro tão próximo quanto a gente espera, as coisas possam ser diferentes. Convido os alunos do Tecnolife Senac a fazer o uso da tribuna. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente o espaço, né, para a gente estar divulgando aqui. Hoje a gente está representando a Tecnolife, que é um projeto do Senac junto com a Junior Achievement. E a gente vai estar mostrando para vocês um pouquinho hoje do que a gente faz lá, do que é esse projeto. Boa tarde. Então, eu sou a professora Vanusa, professora do Senac Canoinhas, né? Eu sou a advisor desses alunos, advisor desse projeto. O que seria o meu papel nesse projeto da Tecnolife?
Eu sou como uma espécie de orientadora de um projeto, uma mentora, uma pessoa que faz o papel de conselheira em todas essas 12 jornadas que é esse projeto, né? Mas na sequência a gente vai apresentar bem certinho para vocês como que funciona essas 12 jornadas. Essa semana, inclusive hoje, é a nossa 11ª jornada. Estamos na reta final desse projeto. Então, eu me chamo Antônio. Eu acabei pegando hoje um cargo a mais do que eu tinha. Acabei virando CEO. E hoje eu vou estar contando para vocês um pouquinho sobre o projeto mesmo, como que tudo começou, como que a gente começou a desenvolver nosso produto, enfim. É um projeto da Junior Archivement, como já citado, aqui do Brasil. Ela entrou em contato com o Senac Santa Catarina, que em vários lugares ali já são feito esse mesmo projeto, que entrou em contato com o Senac Canoinhas, onde foi aceito esse projeto e foi entrado em contato com a professora Vanusa para ser nossa advisor. Ela aceitou e até a gente está aí desenvolvendo esse produto. Sobre o projeto, faz 12 aulas já? 11. A gente já fez 11 aulas, no total são 12. Assim, o intuito desse projeto é despertar mesmo o empreendedorismo nos jovens, nos alunos Senac. Seria muito interessante também se estivesse em outros lugares. Isso ajuda bastante. Confesso que é bem difícil. Desde o início a gente passa por dificuldade. Nas primeiras jornadas mesmo a maioria não se conhecia ainda. A gente acabou se conhecendo aos poucos com o projeto, eram salas distintas. A gente foi se conhecendo, debatendo. A gente teve que pesquisar público, construir o produto. Lembrando que, apesar do nome ali mini empresa, ele tem todos os processos, todas as dificuldades de uma empresa grande mesmo. A gente tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel de sala, tem que pagar... Enfim, entra dinheiro em caixa mesmo, dinheiro de verdade, e a gente tem que se virar aí com o que vai entrando. Lembrando que esse dinheiro veio de acionistas que investiram em nós. Daí o intuito desse projeto, na verdade, é fazer com que a gente crie um produto e venda ele mesmo, assim como uma empresa. E a gente, com base em bastante estudo ali, a gente resolveu fazer algo relacionado à saúde e à tecnologia, porque são duas áreas que todo mundo está envolvido ultimamente. No dia a dia de cada um está envolvido isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa empresa, como que foi a criação agora, diretamente da Tecnolife. O Kaique vai falar um pouquinho para vocês. Boa tarde, meu nome é Kaique. Explicando para vocês o que é a Tecnolife. A Tecnolife é uma empresa que tem uma visão um pouco diferenciada das outras. Ela visa um produto inovador, um produto sustentável, um produto tecnológico. Assim, pensando nisso, a gente criou o Power Bike, que logo mais também vai ser citado nos próximos slides. Mas voltando a falar sobre a Tecnolife, esse nome a gente criou, acho que na 4ª jornada, se eu não me engano. Que a gente pensou, tecnologia, vida, saúde e tudo mais, e a gente criou esse nome. Até o Roger que deu a ideia pra gente. E como o Antônio mesmo falou, ninguém se conhecia, a gente começou com 20 alunos, hoje a gente tem somente 16 na nossa empresa. Isso que desses 20 saiu alguns, entrou outros. Foi bem tenso, digamos assim. Mas hoje a gente se orgulha de dizer que foi uma experiência totalmente diferente. Foi uma experiência nova, foi algo bem difícil de você ter que criar um produto, ter que vender ele, ter que oferecer para certas pessoas. Então, aos poucos a gente foi criando a Tecnolife e logo mais a gente vai estar explicando sobre o nosso produto, que é o Power Bike. Então, como já citado ali, ele funciona como uma empresa mesmo. Então, cada pessoa aqui tem um cargo diferente. São 5 diretorias e um CEO.
No caso, era o Diego, o CEO, acabou dando uns imprevistos aí, passou a ser a Jaqueline, e daí hoje eu acabei assumindo essa responsabilidade, e eu vou contar um pouquinho para vocês do que o Diego fazia, do que a Jaque fazia ali, nesse tempo que eu estava junto com eles ali. No caso, o CEO é o cara responsável por manter o foco das pessoas ali, estar presente em todas as atividades. Tem o setor financeiro, tem o setor de marketing, setor operacional, setor de RH e o setor de sustentabilidade. O CEO ele tem que estar por dentro de tudo ali que acontece. Ele é o líder do grupo, digamos assim. O Diego fazia muito bem isso, acabou saindo. Ele teve uma promoção, não sei bem, na verdade, mas ele teve que... É um imprevisto, na verdade. Só para explicar para vocês, ele era jovem aprendiz, como todos aqui, né? Mas conseguiu uma oportunidade de trabalho e está aí em um novo recomeço. Então, ele teve que deixar de ser nosso CEO não por falta de competência. Sim, ele era um ótimo CEO, bom lembrar disso. Que bom para ele, no caso, né? Mas para o projeto aqui, o que o CEO faz? Ele é o líder, ele cuida de tudo ali que entra e sai, ele está presente nas finanças, tem que estar por dentro do que entra, do que sai em termos de dinheiro, de produto, de matéria-prima, sustentabilidade, se as ideias fecham, é aquele cara que vai cobrar, enfim, o CEO é isso. E agora cada diretor aqui, ele vai falar um pouquinho sobre sua área, o que ele faz, o que faz a empresa andar de verdade. Bom, meu nome é Roger e eu vim apresentar um pouco sobre o setor de marketing, onde eu, na verdade, não sou o diretor, mas o nosso diretor do marketing, ele não pôde estar presente hoje por um pequeno imprevisto. Então, a gente cuida basicamente das redes sociais e também da nossa logo e da nossa caixa aqui do produto, realmente. Depois a gente vai deixar ali, se vocês quiserem ver, tá aqui à disposição. Bom, aqui basicamente nessa logo, a gente quis colocar a folha representando a saúde e aquela engrenagem ali, como vocês podem ver no próprio slide, representando a tecnologia. Foi daí que veio o nome Tecnolife. E basicamente é isso. Boa tarde. Então, vou falar um pouco sobre o setor de sustentabilidade, que eu sou a diretora. Então, a sustentabilidade, ela cuida de toda a parte de... o que está sobrando da produção, a gente acaba reutilizando de alguma forma correta. Ali na imagem dá para ver das suculentas que foram feitas com lanternas que a gente não usou no produto. Então, para a gente não descartar as lanternas, a gente acabou fazendo outros produtos para vender também. Ali a parte da imagem também do produto. Então, basicamente, é isso. É mais a parte toda de reutilização dos produtos que não vão ser usados. Sempre a gente cuidando para não jogar fora, sempre reutilizando eles da forma correta. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna e eu sou a diretora de Recursos Humanos. Bom, no meu cargo, o que eu faço? Eu cuido da presença dos funcionários, a folha de ponto, cuido do desenvolvimento deles quanto ao trabalho e também eu ajudo o CEO quando é preciso, né? E também quando algum funcionário precisa de alguma ajuda, precisa conversar sobre algum problema que está tendo, e eles recorrem a mim. Então, é isso. Boa tarde a todos, me chamo Thomas e sou diretor financeiro. Bom, essa parte eu sou responsável por cuidar de entrada, saída de dinheiro, controle de caixa, cuidar de recibos. A gente tem que ter tudo arquivado para a gente mostrar no dia da nossa assembleia, para mostrar o que a gente gastou, para mostrar para os acionistas.
E então eu cuido tudo dessa parte do dinheiro, de se vai dar certo, quanto vai custar, eu cuido toda dessa parte. Meu nome vocês já sabem. Eu sou diretor operacional também. Eu cuido da parte da montagem do nosso produto. Eu cuido que ele seja montado da forma correta. Tenho o auxílio do Ricardo, do José e do Karel. Eu tenho auxílio dessas 3 pessoas que também estão no mesmo setor que eu. Eles me ajudam a montar, deixar o produto mais bonito, vamos dizer, algo que fique mais elegante na bicicleta, não fique aquele acessório tão chamativo. Então eles me ajudam bastante nessa parte. Então eu cuido mais do estoque, cuido mais da saída dos produtos, quantos produtos saiu, quantos produtos entraram, quantos produtos foram feitos, quais materiais foram usados, se foi material de boa qualidade, se não foi. E eu cuido mais dessa parte. Então, como o intuito do projeto diz ali, a gente tinha que criar um produto. E a gente, desde o início, queria fazer algo relacionado com saúde e tecnologia. Então, a gente pensou, por que não fazer algo para os ciclistas, já que aqui em Canoinhas tem uma grande gama de ciclistas, tanto quem usa a bicicleta para ir trabalhar, para estudar, como quem usa para lazer, quanto quem usa, faz profissional mesmo, ciclismo profissional. E a gente já pensou em algo tecnológico, o celular, porque ele está presente na vida da maioria das pessoas. Já faz quase que parte do corpo de uma pessoa. Então a gente resolveu criar o Power Bike. O que seria o Power Bike? Ele é um carregador de celular para bicicletas. Como que ele funciona? Foi adaptado um dínamo. Para quem não sabe, dínamo é um material que ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Ou seja, conforme o movimento da roda, ele gera energia que vai carregar teu celular. Ou seja, ele vai carregar o celular somente com a energia do seu próprio corpo. Como o nosso slogan ali diz, a sua saúde é a nossa energia. Então, pessoal, nosso projeto era esse, né? O projeto Tecnolife, com a criação do nosso produto Power Bike. Todos esses alunos que estão aqui fizeram parte da construção, tivemos o apoio do Senac Canoinhas, da JA, e a gente também quer, né, agradecer a todos os alunos Jovem Aprendiz do Senac, todos, né, fazem parte também desse projeto de uma forma ou de outra, com apoio, com incentivo, todos têm participação nesse projeto. A gente está quase encerrando e a gente está muito feliz com tudo o que a gente construiu ao longo dessas 11 jornadas. Foi, como todos comentaram, foi muita dificuldade, mas também teve muitas conquistas, que é isso que o projeto prevê, o despertar do empreendedorismo, né? Como esse projeto que vocês desenvolvem aqui, eu estou assim, muito fascinada pelo que vocês fazem, eu nunca tinha vindo assistir, achei que vocês estão de parabéns, né? E o projeto nosso tem a mesma premissa, que é despertar, né, essa inovação, esse empreendedorismo desde cedo. Que isso sim vai fazer a diferença no profissional no futuro, né? Alguém tem mais algo para comentar? Eu queria agradecer, primeiramente, ao Senac Canoinhas, que estava disposto o tempo todo ali para dar esse auxílio para a gente, a professora Vanusa também como advisor, desde o início ali ajudando a gente, lembrando que ela não pode participar diretamente. Ela tem só dicas e coisas nesse sentido. Ela como se fosse uma ajudante mesmo. Ela ajudou bastante a gente desde o início do projeto. E agradecer a todo o pessoal aqui da minha empresa, o pessoal dos alunos do Senac também, desde o início dando essa força para a construção do produto, para levar para frente esse projeto. Espero que tenham mais aí nos outros anos, para a gente poder estar ajudando também. E agradecer aqui o espaço cedido para a gente estar apresentando. E a princípio era isso, um obrigado da equipe Tecnolife. Muito obrigado, pessoal, por fazerem uso da tribuna, e o projeto de vocês é muito bom. Parabéns.
passamos à ordem do dia. Solicito o segundo secretário realizar a leitura das indicações para a votação. Indicação número 70 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que seja construída mais uma creche na área central da cidade, de autoria da vereadora Mirim Kelly Radol. Coloco em discussão a indicação número 70 de 2019. Com a palavra a vereadora Mirim Kelly. Primeiramente, cumprimento a presidente Annelise, em seu nome os demais presentes e meus amigos vereadores. Eu acho isso muito importante por conta de os moradores da área central de Canoinhas terem um acesso à educação mais próximo da casa deles para deixar suas crianças enquanto estão trabalhando. E por conta de serem mais creches em bairros, isso ia ser muito importante mais na área central para ter mais acesso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 70 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 71 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade da criação de um aplicativo de celular para facilitar a comunicação entre vereadores e a população, onde possa ser feitas sugestões e reclamações diretamente à Câmara de Vereadores ou diretamente a um vereador em particular, de autoria da vereadora Mirim Gabriela Gonçalves. Coloco em discussão a indicação número 71 de 2019. Com a palavra a vereadora Mirim Gabriela Gonçalves. Boa tarde a todos os presentes. Bom, eu fiz essa indicação porque atualmente nós vivemos num mundo totalmente tecnológico, onde tudo é feito por celular, pelos aplicativos ou até mesmo por computador. E eu acho que seria uma boa ideia a criação de um aplicativo, porque assim a população ela poderia dar sugestões e tanto ela poderia fazer reclamações pelo aplicativo. Então, nossa cidade poderia evoluir de uma forma muito melhor e mais rápida, porque tem coisas que até mesmo os vereadores não percebem e alguma parte da população percebe. Então, eles poderiam dar sua opinião. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 71 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 72 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que seja criado o programa Leia um Livro e o Passe para Outra Pessoa, dentro do vereador Mirim, de autoria do vereador Mirim Jordânio Martins. Coloco em discussão a indicação número 72 de 2019. Com a palavra o vereador Mirim Jordânio Martins. Desejo cumprimentar a senhora presidente, Annelise Gonçalves, e em seu nome todos os demais presentes e vereadores mirins. Bom, eu fiz essa indicação porque, como alguns ou todos sabem, a nossa cidade tem a biblioteca pública, mas isso não é tão bem visto pelas pessoas. Então, eu, juntamente com a coordenação dos vereadores mirins, andamos percebendo que a cidade de Blumenau havia feito praticamente igual a esse projeto, que era deixando livros, marcando um dia para deixar livros em pontos específicos da cidade, para que as pessoas possam ler e possam repassar esse conhecimento. Então, eu achei muito interessante esse projeto que eles criaram, e eu acho que seria interessante também a gente poder passar esse conhecimento para os moradores da nossa cidade. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 72 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Indicação número 73 de 2019, que indica a Câmara de Vereadores de Canoinhas a possibilidade de que o Dia da Consciência Negra se torne um feriado, de autoria da vereadora Mirim Annelise Gonçalves. Coloco em discussão a indicação número 73 de 2019. Bom, eu fiz essa indicação porque o Dia da Consciência Negra é muito importante, mas muitas pessoas não sabem seu significado. E esse daí é um dia que deve ser lembrado por todos, então, por isso que seria bom ter um feriado somente para isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira falar, coloco em votação a indicação número 73 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovada a indicação. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar. Ninguém inscrito. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 11 de 12 de 2019, quarta-feira, às 15h30.
É um prazer tê-lo na nossa casa. E a Camila disse que eu deveria aproveitar essa oportunidade para a gente conversar com os jovens, principalmente. Semana passada, Camila, nós recebemos o CIE. E eu tive a oportunidade naquele momento de me dirigir a eles e dizer que, como vereador, como representante do povo, mas também como pai, porque eu tenho jovens em casa, jovens que estão iniciando a vida no trabalho, estão tendo as primeiras oportunidades, presidente Annelise, e que a gente sente a grande dificuldade que é para vocês, jovens, realmente conseguir o primeiro emprego, ou então a primeira oportunidade no trabalho. Às vezes, na condição de uma bolsa de estudos, ou, enfim, essa primeira oportunidade. E aí é que mora a questão, porque, primeiro, todos temos capacidade. A diferença é que alguns vão, talvez, ao encontrar uma dificuldade maior, acabam baixando a cabeça, né, dizendo: eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não tenho sorte. Os outros tiveram uma oportunidade melhor que a minha e eu vou ficar pelo caminho. Primeira coisa, isso não é verdade, isso não é uma verdade. Todos temos capacidade, todos. Uns, é óbvio, por conta do berço onde nasceram, tiveram uma oportunidade melhor. Uns. Mas isso não significa dizer que é garantia de sucesso na vida. E o fato de alguns não terem nascido com essas condições também não quer dizer que essas pessoas não serão bem-sucedidas. Nós temos vários exemplos aí. Esses dias eu comentava para alguns jovens que a minha história, por exemplo, eu sou o vereador que há mais tempo está nessa casa, nessa Câmara de Vereadores, há mais tempo. E a minha origem é da onde? Da lavoura, da roça. Theo, em 1996, muito antes de você nascer, eu trabalhava na roça, eu plantava fumo, eu roçava a roça de capoeira, eu carpia a roça com uma enxada, eu carregava cesto de milho nas costas, eu carregava feixe de feijão. Talvez se eu falar o que é um feixe de feijão, vocês tenham alguma dificuldade. Um cesto de milho. Mas lá atrás, eu me propus a ser candidato a vereador. Não antes disso ter sido um jovem com uma liderança na comunidade. Depois, muito cedo ainda, tive a oportunidade de ser presidente da igreja, que é a maior liderança que uma comunidade tem, da Igreja Católica. Depois disso, conseguimos, junto com a comunidade, por conta dessa liderança, trazer a comunidade junto comigo. E tivemos várias ações, fomos felizes porque conseguimos, a muitas mãos, e é sempre assim, a muitas mãos, conseguir fazer as coisas. Mais tarde, fui presidente da Associação de Moradores e até que chegou o ano de 1996, quando fui candidato a vereador a primeira vez. Mas antes disso, num dia de muito sol, carpindo uma roça, carpindo fumo, e nós tínhamos uma dificuldade que era fazer estradas. Bruno, e a tua mãe foi professora lá na minha comunidade, tempo depois. E eu queria
entendia que se eu me elegesse vereador, nós tínhamos condições de que, como representante daquela comunidade, como uma voz aqui nesses microfones, eu poderia levar para aquela comunidade algumas melhorias. Algumas delas seria a condição de estradas, e felizmente hoje tem, a condição da compra de equipamentos agrícolas para a associação de moradores que tem lá, e aquela comunidade é a que maior número de equipamento agrícola tem conseguido por conta das vezes que eu defendi aquela comunidade aqui nessa casa. Agora, no final do ano, nós vamos inaugurar uma das escolas mais bonitas do interior, é lá na Barra Mansa. Mas antes de todas essas conquistas, e eu conseguir ser o vereador mais antigo dessa casa, me tornar o vereador mais antigo, de ter sido presidente dessa casa por 3 vezes, eu ouvi de algumas pessoas, de meus colegas que trabalhavam comigo, de dizerem, não, o agricultor, nós aqui da roça somos bobo. Nós nunca vai ser um vereador aqui da roça. Professor, eu podia ter desistido. Afinal de contas, sabe que a maioria é assim. Mas eu não ouvi isso. Isso não era para mim. Não vai dar certo, não vou conseguir. Foi com grande dificuldade. E realmente ele tinha razão de que eu não consegui êxito na primeira eleição, mas 1 ano e 7 meses depois, 1 ano e setembro, 1 ano e 9 meses depois da campanha, eu assumia pela primeira vez aqui, 1º de setembro de 1998. E de lá para cá, nós já estamos em novembro de 2019. E eu permaneço nessa casa, porque entendi que todos temos condições, independente de onde viemos. É claro que depois disso, depois que eu assumi essa casa, eu tinha um 2º grau, fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, porque o sucesso não vem de graça. O sucesso não vem de graça. A gente tem que investir. Investir em nós. E eu fui um exemplo do que, se for falar do legislativo, o cara que deu certo. Mas nós podíamos falar do nosso prefeito, que vocês conhecem a história dele, vendedor de coxinha. Pode parecer bobagem, mas demonstra que, independente da origem que você tem, se você lutar, se você se empenhar, se você disser, quando as dificuldades vierem, mas disser que elas não vão te abalar, você vai passar por cima disso tudo, você vai ser vitorioso, sim. E ser vitorioso, às vezes, não é só ganhar dinheiro. Não é só ter um poder. Ser vitorioso na vida é ser bem-sucedido na família, é respeitar as pessoas, é valorizar o ser humano, é ter amor pelo próximo. E não é esse amor de menina com menino. Não, eu estou falando do amor ágape, do amor que vem de Deus. E é esse amor que vem de Deus que faz com que nós, de fato, sejamos vitoriosos. Eu conversava com a Camila e ela me disse que vocês, dentro, os jovens aprendizes, vocês têm uma empresa, né, professora Vanusa? E eu acho muito legal isso. E que vocês aproveitem essa oportunidade. Desde já. Desde já. Algumas pessoas são bem-sucedidas, e eu falei, na questão financeira, porque aprendem desde logo como lidar com o dinheiro. Eu tenho uma experiência pessoal. Vocês sabiam que não é quanto a gente ganha que junta o dinheiro, é como a gente gasta o dinheiro? É como investe? Muitas vezes se fala, por exemplo, no poder público, a prefeitura gastou tanto determinado valor. Não é que ela gastou, ela investiu. Há uma diferença entre gastar e investir. Então, vocês têm que ter essa mentalidade de investir em vocês. E investir é estudar, investir é levantar cedo, investir é deixar de lado, muitas vezes, o celular, quando é apenas para fazer de conta. E quando vocês tiverem a oportunidade de ser estagiários, tem alguns aqui que já são estagiários de algum órgão público, aproveitem essa oportunidade, porque não é o fato
de, não, eu estou indo lá para ganhar R$700. Esqueça, R$600 e R$900. Não é com essa visão que vocês têm que ir. Eu estou indo lá para adquirir conhecimento, para eu ter crescimento. Valorizem essa oportunidade. E que lá na frente, certamente, eu vou ver aqui, desses muitos jovem aprendiz Senac, aqui, muitos vitoriosos. Seja aqui na Câmara de Vereadores, como representante do povo, seja no Executivo, como servidor público, ou quem sabe como um prefeito, um secretário municipal, ou seja na vida. Então a palavra que eu tenho e Deus disse, no mundo terás aflições. Ninguém veio a esse mundo para ter só alegria, festa e tudo mais. Não, isso é bíblico. Mas a Bíblia também diz, tendes bom ânimo. Significa dizer, quando tiver dificuldade, pronto, eu tenho essa dificuldade, eu respiro, eu digo, Deus esteja comigo e eu vou para frente. Eu vou vencer essa dificuldade e eu vou ser vitorioso. É mais fácil ficar em casa dormindo do que levantar cedo. Eu tive a oportunidade, e só para encerrar, Camila, presidente Annelise, senhores e senhoras vereadoras, eu tive a oportunidade de ser 2 vezes secretário de habitação do município, e uma das coisas que eu vi lá, e na Secretaria de Habitação, uma das ações que nós fizemos no governo passado, nós, em 4 anos que eu estive à frente da Secretaria, em 3 anos nós fizemos muito mais do que historicamente o governo de Canoinhas fez em termos de habitação em Canoinhas. E muitas das pessoas que deixaram de ser atendidas, e isso que me aborrecia, eram casais de jovens que de fato iriam cuidar das casas, porque era a esposa trabalhando, o esposo trabalhando, o casal trabalhando, para que se tivesse uma casa. Mas não se enquadravam por quê? Porque eles ganhavam mais. E muitos dos que se enquadravam, Vitor, se enquadravam, sabe por quê? Porque não tinha uma renda. Aí vai contra tudo aquilo que eu acredito. Se não tem renda, porque eu não trabalho. Ah, mas não tenho trabalho. Ponto, isso faz parte. Quem não está sujeito a ficar sem trabalho? Quem não está sujeito? Mas eu vou ficar todo o tempo sem trabalho? Eu vejo algumas pessoas que conseguem ficar todo o tempo sem trabalho. E tem muitos que às vezes pagam o preço, não porque de ficar sem o trabalho, não por outra coisa, mas porque se qualificaram. Isso também é uma realidade. Mas ainda bem, né? Porque esse tempo atrás teve uma empresa aqui, pediram para enviar o currículo, enviei o currículo de uma pessoa, e a pessoa não se enquadrou porque ela, um tempo atrás, ela ganhava muito mais. Que pena isso. Mas pelo menos ela investiu nela, não deu naquela oportunidade, não deu numa segunda, de repente passou a ganhar um pouco menos e hoje está melhor. Mas pelo menos ela fez a parte dela e investiu. Então, para encerrar, só terminando, aquelas pessoas da habitação que ganharam as casas, algumas delas não cuidaram, porque elas não valorizaram. Por quê? Porque elas não aprenderam a valorizar desde cedo. Porque a gente só valoriza as coisas quando a gente conquista. Quando a gente conquista, quando eu faço um esforço, tudo que vier de graça, eu uso por uns dias, eu aproveito por uns dias e tchau. Mas aquilo que eu acordei cedo, que eu batalhei, que eu tirei e gastei meu melhor tempo, que eu investi o tempo, certamente eu vou valorizar. Então pensem nisso. Nós viemos a esse mundo por alguma razão, por vontade de Deus, mas sabendo que nós temos que nos esforçar. Então eu quero deixar uma reflexão para vocês assim, de graça nada terá valor. Terá por uns dias, por um tempo, e eu mesmo não vou valorizar isso. Mas tudo aquilo que eu conquistei com muito esforço, esse eu vou levar para sempre.
Esse eu vou levar para sempre, porque foi do meu esforço, com a bênção de Deus, mas veio do meu esforço. Então, se esforcem, e eu quero ter a oportunidade de conversar com a professora Vanusa, com o meu professor, que a minha memória não me ajuda. Por favor, professor, seu nome? Diego. Estava aqui sofrendo, Diego, e sofrendo, e não consegui lembrar, professor Diego. O professor Diego tem um carinho muito grande, né? Nós conhecemos aí de uma outra situação, professor, e é um prazer tê-los aqui, nessa tarde. Então eu quero ter a oportunidade de conversar com a professora Vanusa, com o professor Diego, e perguntar para eles daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, e aí, prosperou a empresa? E aí, os empresários como estão nessa vida? E eu quero ouvir deles, estão muito bem, porque aproveitaram a oportunidade. Tá bom? Com a proximidade do Natal, né, eu quero desejar aí um Feliz Natal a todos vocês, a família de vocês, muita paz, né, e muita união, muito amor no coração. E mais um recado, se eu pudesse ainda dar como pai: respeitem os pais, valorizem os pais. Nem sempre o que eles falam é o que vocês gostariam de ouvir naquele momento, mas é a voz da experiência. A voz da experiência. Quando eu tinha a idade de vocês, claro que eu morava na roça, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nem luz elétrica na Barra Mansa, mas quando eu era contrariado eu não gostava. Mas eles estavam certos, contudo eles estavam certos. Então, ouçam, né, os professores, respeitem os professores, respeitem os pais, ouçam conselhos dos avós, dos mais antigos, enfim. E aí vocês vão ver que tudo vai dar certo na vida quando a gente age de maneira correta. Quando eu quero tirar vantagem de alguma coisa, naquele momento eu até tiro vantagem, mas daqui a pouco eu acabo perdendo. Mas quando eu ajo de acordo com a vontade de Deus, vocês podem acreditar que vocês vão ser abençoados. Tá bom? Um Feliz Natal a vocês. E eu quero ver vocês vindo nas sessões da Câmara, são sempre as segundas e as terças-feiras, a partir das 19 horas. Eu sei que alguns estudam à noite, alguns têm o que fazer, né? Tem outra atividade para fazer, mas é importante que vocês possam acompanhar os trabalhos dos vereadores. Vocês viram aqui o trabalho dos vereadores mirins. Tem eleição esse ano de novo, né, Camila? Esse pessoal não se enquadra? Não, né? Que pena. Mas se vocês tiverem irmãos mais novos, primos, enfim, que façam parte das quais escolas, Camila? Severo? Cabral? E o Júlia Zaniolo. Então, né, que participem das eleições e que possam vir aqui ter uma aula de cidadania, conhecer o trabalho dos vereadores. Um abraço a todos vocês.